Olá galera, vim aqui para falar de frações para vocês, frações aplicadas em dízimas periódicas e depois vamos falar um pouquinho de transformações de frações e redução delas. Então, bora lá! Para começar, dízimas periódicas, caso você não se lembre aí, lá no mecanismo de divisão, quando eu faço uma divisão, por exemplo, 1 sobre 3, e ela não é exata, costuma acontecer uma dízima periódica. O que seria ela? Então, 1 dividido por 3 é 0. A gente não consegue dividir. E 0 dá 1. E é aqui que começa a nossa diversão. Porque eu vou ter que colocar vírgula. E aí ele vai acrescentar um 0 lá do 1, virando 10. Que para 3 é 3 mesmo. Né? 3 vezes 3 dá 9. E aí acontece de aparecer um resultado que é exatamente o mesmo que a gente já tinha. 1 de novo. E aí, o que implica levarmos um 0 aqui, virar 10 de novo, e vai me trazer um 3 mais uma vez, e de novo 9, e de novo 1. E aí eu vou repetir isso infinitamente. Uma dízima periódica, então, implica que eu vou ficar repetindo esse processo, 10 menos 9, 10 menos 9, infinitamente, para todas as casas decimais. Então, a gente costuma representar assim, 0,333 e etc. Então ele não tem fim, isso aqui ele teria infinitos 3. A gente não precisa representar todos, podemos apenas imaginá-los. Isso é uma dízima periódica. Não precisa ser apenas um número repetindo. Se fizermos o mesmo processo com 25 sobre 11, teremos 2, que dá 22, sobram 3. Botamos a vírgula, temos 30, temos 2 de novo, 22, sobram 8. Colocamos o 0, virou 80. E veja só, 80 por 11, mais próximo é 7. E o que acontece aqui é que no 80 menos 77 teremos 3. E aí, olha só, que curioso. O 3, na hora que eu colocar o 0 aqui do lado, eu vou acabar voltando aqui para o 30. E aí, de novo, eu vou colocar o 2, que vai dar 8, e vai virar 80. E de novo eu vou colocar o 7, que vai dar 77 e vai sobrar 3. E eu vou acabar voltando para o 30 mais uma vez. Então, no fim das contas, eu vou ficar repetindo 27, 27, 27, 27, 27, infinitamente. Então, eu vou ter infinitas casas nessa sequência, 2, 7, 2, 7, 2, 7. Então, essa é uma dízima que tem um período de 2. O 0,33333 tinha um período simples de uma casa. Esse é um período de duas casas, no caso 2 e 7. Bom, isso pode ser bem maior, né? Que eu posso trabalhar com uma divisão como essa, onde as nossas casas decimais podem se estender por um período muito longo. Então, na divisão por 7, isso é muito comum. Então, aqui, 132 por 7, por exemplo, se você acompanhar aqui o nosso cálculo, eu vou chegar no 6 e aí vai começar a aparecer os zeros, né? Onde tem o 60 dividido por 7, que dá 8. Ele vai dar 4, 40. E perceba que ele, não, por enquanto, ainda não repetiu, né? Eu estou tendo aqui 5, vai virar 50. Até agora, nada de repetir, nada. Temos 1, vou trazer para cá, vai virar 10. Ainda não repetiu. Que dá 1, sobra 3, vai virar 30. 30 por 7 dá 4, 28. Chegamos no 2, que vai virar 20. Nada de repetição por enquanto. Aí, quando a gente chegar aqui, né? 2 e 7, 14. 20 menos 14 é 6. Por fim, quando aparece esse 6, na hora que eu for colocar o 0 aqui, ele vai virar 60. E aí eu vou começar o ciclo todo novamente, certo? Nem sempre ele começa como aqui da primeira casa decimal, mas é comum, tá? Porque é onde começam a aparecer os zeros, né? Onde tem uma tendência muito forte de começar uma repetição. Então veja que aqui, quando eu colocar o 0 no lado do 6, voltamos para o 60. E aí eu vou começar o procedimento mais uma vez, colocando o 8, que dá 56. E depois o 5, que dá 35. E depois o 7, que dá 49. E depois o 1, que dá 7. E depois o 4, que dá 28. E por último o 2, que dá 14. Voltando para o 6. E daí eu volto para o 60 e começo tudo de novo. Repetindo sempre essa sequência de números. 8, 5, 7, 1, 4, 2. 8, 5, 7, 1, 4, 2. E aí ele viria de novo 8, 5, 7, 1, 4, 2. E aí, assim, sucessivamente, infinitas casas decimais. Esta aqui é uma um pouco mais complicada, mas ela tem um período
de 6 casas decimais repetindo, certo? Então, 8, 5, 7, 1, 4, 2 são 6 casas repetindo. Então, isso me dá um período, tá? Guarda esta palavra, período de 6 dígitos, ok? Tendo isso em mente, a gente consegue transformar as dízimas de volta nas frações, porque às vezes não é interessante para mim trabalhar com números infinitos. Às vezes eu quero um número infinito só com uma resposta, talvez, mas se um problema me dá aquele número infinito, como 2,8888888, e eu preciso trabalhar com esse número, fazer operações com esse número, é comum que a gente transforme ele de volta para a forma de fração dele. E a forma de fração é baseada, a gente transforma com uma simples equação de primeiro grau. Eu vou chamar esse 2,888 de x, para começar. E tendo ele um período de 1, né, uma casa, um dígito repetindo, eu multiplico ele por 10. E aí eu vou ter um deslocamento, como a multiplicação do 10 faz, eu desloco todos os termos uma casa para a esquerda, né, fazendo com que a vírgula venha uma para a direita. E aí eu terei 28,88888, certo? E perceba que por serem infinitas as casas decimais, não me faltam 8 aqui, né? Ele vai continuar tendo infinitos 8 aqui. Só que com essa lógica eu posso fazer a seguinte operação. 10x menos x igual a 9x. Tá? Fácil na parte algébrica. E aí na parte decimal, eu posso ter 28,88888 menos 2,88888, que vai me dar 26. Porque perceba só, o grande intuito de fazer esse deslocamento de todo mundo para a esquerda é que todas as casas decimais vão se eliminar. Então os décimos com os décimos vão se eliminar, vão virar zero. Os centésimos com os centésimos vão virar zero. Os milésimos com os milésimos vão virar zero, que é 8 menos 8, né? Em todas as casas. Isso, então, vai fazer com que os meus infinitos 8 virem infinitos zeros, que não vão fazer diferença, certo? Aí me sobra só a parte inteira, que é 28 menos 2, 26. Só que aí, veja só, eu quero o x. Então, para localizar o valor do x, passo 9 dividindo, e eu encontro uma fração, justamente. 26 sobre 9. E esse é o método para encontrar dízima periódica. Então eu quero fazer uma dízima periódica virada em fração, pego a dízima, multiplico por um número que é equivalente ao seu período, e aí eu consigo encontrar, né, uma fração como esta. Vejamos agora quando o período é 2, né? 14,646464. Então temos duas casas repetindo, que é o 6 e o 4. Neste caso, de novo, chamamos de x, o 14,646464. E aí, ao invés de multiplicar por 10, que aqui não faria muita diferença, se eu deslocar todo mundo uma casa para a esquerda, eu colocaria os 6 embaixo de 4 e os 4 embaixo de 6, não adiantaria nada. Eu multiplico por 100. Assim, eu desloco duas casas para a esquerda. Aí eu teria aqui 14.464,646464. E na hora que eu for fazer aquela operação, 6x menos x, eu vou ter aqui, vírgula embaixo de vírgula, né? Todas as casas decimais, os décimos são exatamente iguais aos décimos ali de baixo. Os centésimos iguais aos centésimos de baixo e assim por diante. Quando eu subtrair esses caras, todos eles vão virar zeros. E eu terei, então, infinitos zeros à direita da vírgula, que não farão diferença. Aqui à esquerda, na parte inteira, tem 1464, tirando 14, que é 1450. E o 100 menos 1 é 99x. De novo, passamos 99 dividindo e temos uma fração. Se você pegar essa fração agora, fazer a divisão 1450 por 99, você vai obter justamente o 14,6464. Certo? Essa é a ideia de transformar dízimas em frações. Existem outros métodos, mas esse é o mais preciso e com menos chance de erro. Então, podemos também pensar na quantidade de noves que vai na parte de baixo. E de uma maneira bem rápida, para transformar dízimas, você poderia também fazer assim. Quando tenho apenas um período, quando o período é apenas um dígito, eu terei um 9 na parte de baixo. Então, 5 sobre 9. Eu pego o período em si sobre o valor, o 9.
Aí no caso de eu ter uma parte que não faz parte do período, então eu tenho aqui 1, né, que ele não é parte do que está repetindo, eu junto ele com o período, ele vai virar um 14, e subtraio somente dele. 14 menos 1, 13. 13 sobre 9, porque o nosso período ainda é 1. No caso de 54,33333, eu junto o 54, faço aquele deslocamento de uma casa para a esquerda dele, né, ficando com 543. E aí subtraio dele mesmo, de 54, e dividindo por 9, porque, de novo, o período ainda é 1. Quando eu tenho um período de 2, eu vou colocar 2 noves, 99. Então, no caso 0,2828 vai virar 28 sobre 99. Se eu tiver algo além do período, né? Então aqui no caso o nosso período é 02, tá? 02, 02, 02. Eu vou fazer aquele deslocamento. Então o 3 aqui, deslocando para a esquerda 2 casas, vai virar 302. E eu subtraio o próprio valor 3 para ter 299 sobre, de novo, 99, porque o período, de novo, ainda é 2. Agora, neste caso, temos 142 como período, certo? Então agora eu vou deslocar 3 casas para a esquerda, fazendo 7.142, menos o próprio 7, dividido por 999, porque dessa vez o período é 3. Então essa é uma regra simples e rápida para aplicar, mas ela também se baseia na ideia da equação de primeiro grau. Você fica livre para escolher aquele que você achar mais simples do seu entender. Ok? Bom, gente, para a gente encerrar esse assunto da dízima periódica, só falta um detalhe. Às vezes pode acontecer que naquela nossa equação que a gente monta apareça um número decimal numa fração. E não tem um problema, a gente consegue corrigir isso, certo? Então, por exemplo, este número 1,24444, o período é apenas 1, porque é apenas um 4 que está sendo repetido. Então, se eu chamar de x, o nosso 1,2444, eu usaria 10x, deslocando uma casa para a esquerda, em 12,4444, certo? E aí, ao fazer o 10x menos x, teremos lá 9x igual, e nem todas as casas decimais são eliminadas, apenas os infinitos 4 vão virar infinitos zeros, mas a primeira casa decimal, os décimos, ainda teremos ele é presente ali. 4 menos 2 é 2, certo? 12 menos 1 é 11, e a gente ainda continua ali com uma casa decimal. Não tem problema, passamos o 9 dividindo para achar o x, temos uma fração, certo? E se você não quiser esse número decimal aqui, você pode simplesmente modificar essa fração multiplicando por 10 os dois números, tanto o numerador quanto o denominador. Assim eu terei 112 sobre 90 e acabamos por aqui, certo? Isso é uma transformação completa em uma fração, onde eu terei então um numerador e um denominador ambos inteiros. Isso comprova que dízimas periódicas são números racionais também. Isso é um dado bem interessante. Então, para fechar, não esqueça sempre torne as suas frações irredutíveis. Faça que quando perceber que você pode dividir uma fração por um número, né? Tanto o numerador quanto o denominador, faça isso. Tá? Isso é bem comum. Quando eu estou fazendo essa transformação de um decimal para fração, a gente acaba se deparando com esse tipo de problema. Então, 3 nonos, por exemplo, é o 0,33333. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, virá 1/3. E o 3,090909 viraria 306 sobre 99. E dividindo por 9 em cima e embaixo, 34 sobre 11. Então sempre faça isso, sempre reduza as frações para torná-las mais legíveis, para ficar com valores menores, e fica mais bonita a sua resposta. Né? Espero que tenham gostado, galera. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!